Olá, boa noite. Começa mais uma edição aqui do nosso painel regional. Você acompanhando com a gente sempre de segunda a sexta, 10 da noite, ou na sequência do programa do JB, não é? Sempre entrevistas importantes e a discussão sobre os temas ligados aqui à região e ao país também. Acontece isso também no painel regional Debates, às 1h30 da tarde, com as personalidades da região e do país, passando pelas nossas bancadas, debatendo, discutindo junto com você os problemas, as demandas, as dificuldades, o dia a dia aqui da região metropolitana e, claro, a pauta nacional também. Nessa edição, um assunto importante para a gente debater, para a gente discutir a situação da saúde aqui na nossa região metropolitana, mais precisamente da nossa Santa Casa da Misericórdia, o maior hospital da região aqui da Baixada Santista, de todo o litoral. Prazer, a gente recebe o vice-provedor da Santa Casa e presidente do Plano de Saúde Santa Casa Saúde, Paulo Wiazowski, com a gente nesta edição. Boa noite, Paulinho, tudo bem? Prazer recebê-lo. Boa noite, Boturão, é um prazer estar aqui. É muito importante nós falarmos num tema tão significativo, um tema que abala tanto a sociedade, que é a questão da saúde. E nós temos aí a oportunidade de vir falar sobre saúde, falar sobre a importância da Santa Casa, sobre o plano de saúde. Eu fico muito contente e satisfeito de estar com você aqui. Obrigado ao Paulo Wiazowski pela participação, pela presença aqui conosco. E você também pode sempre participar, não é? 3014 5281, a gente aqui ao vivo e mais uma vez no painel regional. Você liga para a gente, envia aí a sua pergunta, envia aí a sua opinião, o seu comentário a respeito dos temas, dos assuntos que a gente coloca em discussão, coloca em debate aqui nessa conversa com o Paulo Wiazowski, vice-provedor da Santa Casa de Santos, acumulando também o cargo de presidente do Plano Santa Casa Saúde. Bom, meu caro Paulo Wiazowski, eu não sei quantos meses já à frente da Santa Casa, nessa nova gestão, desde a saída do nosso ex-grande provedor, né, figura histórica aqui na cidade, Manuel Lourenço das Neves. Félix Ballerini assumiu a provedoria, você assumiu ao lado dele como vice, um desafio muito grande, né, na vida de vocês dois, porque realmente administrar, né, a gestão hospitalar é um desafio para qualquer um hoje em dia. Já são 6 meses? 4 meses. 4 meses, né? Na realidade, a eleição foi em janeiro e a posse ocorreu em fevereiro. Então, fevereiro para março, enfim, março, abril, maio, junho, enfim, 4 meses e pouquinho, né? Isso. Qual é o balanço que você faz aí? Você é prefeito de Mongaguá, eu brinco com você sempre, né? Você era prefeito de Mongaguá, agora você é vice-prefeito na Santa Casa, né? Tal importância que tem a Santa Casa para a cidade, para toda a região metropolitana. Você, como prefeito de Mongaguá, na época, também tinha essa noção, né? A importância que tem a Santa Casa, que atende aí toda a região metropolitana, todo o litoral, Vale do Ribeiro, enfim. Queria que você fizesse, então, uma avaliação da situação da Santa Casa hoje, das dificuldades, dos problemas, né? E daquilo que vem sendo feito, né? Olha, Edgar, a Santa Casa hoje ela está passando por uma reformulação no seu modelo de gestão. O nosso provedor, Dr. Félix Ballerini, teve a sensibilidade de poder realmente implantar uma gestão eficiente, uma gestão de resultado, estabelecendo metas, né? Mudando o organograma da Santa Casa de Misericórdia. Hoje nós temos lá duas diretorias novas que foram constituídas nessa administração, que é o cargo de diretor administrativo, que vem sendo ocupado pelo Edgar, uma pessoa que está se demonstrando de muita capacidade, muito comprometimento, de grande sensibilidade administrativa. Temos também conosco o cargo que foi criado de diretor financeiro, que temos uma diretora, uma mulher, a diretora financeira da Irmandade é a Miriam Cajazeira. A Miriam, que tem uma vasta experiência no mundo das finanças, aí ocupou o cargo tanto no governo Beto como no governo Papa de secretária municipal de finanças. Ela vem lá controlar as finanças da Santa Casa, né, com todo um rigor, com todo o acompanhamento, com todo um detalhamento na questão do custeio, do faturamento, na precificação, principalmente em contratos novos. Então a Santa Casa hoje ela passa por um grande choque, né? A gente sempre fala que existe um choque, e quando você vem quebrar paradigmas, né, implantar um novo modelo, a inovação é a grande palavra hoje dentro da Santa Casa de Misericórdia. Nós temos também aí, fechando esse cenário, o novo diretor técnico,
Jorge Tadeu, Dr. Jorge Tadeu, vem fechar. Então nós temos hoje um diretor de apoio, que é o Fernando, o diretor administrativo, Edgar, a diretora financeira, Miriam, o diretor técnico, Jorge Tadeu, e o diretor clínico, que é eleito pelo corpo clínico, que é o Dr. Zé Luiz. Então aí acaba de... Zé Luiz Barbosa, acaba de formar todo esse cenário das diretorias, atreladas diretamente à provedoria. Nós extinguimos o cargo de superintendente e a provedoria ficou num processo de mais participação, um processo tendo essa condição de portas abertas para poder receber mesmo, conversar com o médico, interagir melhor, saber acompanhar de perto todos os processos, a operacionalização do dia a dia da Santa Casa é muito importante. A vice-provedoria hoje também tem um significado que acompanha junto com o provedor todos os contratos. Então eu vejo que é um momento de muito trabalho. Estamos trabalhando muito. Lidar com saúde, com gente, é um trabalho que nos dá um desgaste, uma tensão, né? Nós temos que nos preocupar com o acolhimento, com a humanização, principalmente no hospital filantrópico, um hospital onde tem 70% do seu atendimento é um atendimento SUS, voltado à população carente, à população humilde, aquela população que realmente necessita de uma saúde digna, de uma saúde de qualidade. A Santa Casa é um hospital regional, é um hospital estruturante, é um hospital de alta complexidade, atendemos aí a mais de 10 municípios, é um hospital que tem aí quase 5.000 funcionários entre o corpo clínico, os nossos colaboradores. Então a gente fala que realmente é uma mini cidade, é um hospital que representa muito para a sociedade santista, é um hospital de grande importância para a nossa região metropolitana e que tem que ter uma gestão, realmente uma gestão de qualidade, uma gestão que trabalhe de uma maneira muito compartilhada, né, muito participativa com o nosso corpo clínico, onde o médico, eu sempre falo que dentro de uma organização dessa, de uma instituição, nós temos duas pessoas importantes, que é o nosso paciente, que é o nosso cliente, é o paciente e o médico. O paciente e o médico, ele trabalha em todo o processo dentro da instituição da Santa Casa. E a gente está vendo aí, atravessamos hoje um momento financeiro difícil, porque a saúde ela é custosa, a saúde ela é muito onerosa, né, e principalmente nós temos o SUS, onde nós não conseguimos alavancar financeiramente tudo aquilo que efetivamente nós gastamos para fazer esse tipo de atendimento. Então nós sofremos aí um desequilíbrio orçamentário muito grande, mas que é a nossa função. Eu fico satisfeito para nós, eu sempre falo que nós temos desafios, e é mais um desafio na minha vida poder estar lá ao lado de pessoas que eu estou aprendendo todos os dias, como é o caso do nosso provedor, o Dr. Félix, que tem uma vida dedicada à Santa Casa de Misericórdia de Santos, pessoas que lá estão há 20, 30, 40 anos. Então é um grande desafio, é um grande orgulho poder estar desempenhando essa função e podendo colaborar com a saúde da região. Com relação ao SUS, no Sistema Único de Saúde que você citou aí, né, e é tido aí como uma das grandes dificuldades, né, dos grandes problemas que enfrentam aí os hospitais que atendem, né, o SUS, o déficit entre os procedimentos que são pagos pelo SUS, remunerados pelo SUS, e o custo que tem o hospital continua muito grande, é uma defasagem grande, hein? Isso, existe ainda um desequilíbrio muito grande. De cada R$10 nós somos... existe uma compensação apenas de 60%. 60%? Então ainda nós temos um 40% ainda que não é recompensado em termos de custeio, de gasto. Então esses 40% nós temos que fazer com que esse déficit a gente possa suprir essa defasagem de uma outra maneira, né? Por isso que nós temos um plano de saúde, né, que o plano se torna também um grande braço financeiro para recompor esse déficit orçamentário. Nós temos que pensar muito bem numa gestão onde nós temos que analisar o procedimento, existir um certo protocolo, verificar o nosso faturamento para que a gente possa ganhar força financeira para justamente também equacionar esse déficit que a gente tem em função do SUS. Mas eu acho que nós não podemos também ficar
cada vez mais só falando da questão do SUS, da defasagem financeira, de uma não recuperação ou de uma nova atualização da tabela. A gente pede muito para que haja uma sensibilidade dos nossos governantes, principalmente na questão federal, que olhe muito bem por essa tabela que está defasada, não só para a Santa Casa de Santos, mas para todos os hospitais que operam e com uma capacidade muito grande no atendimento SUS. Então isso é muito importante, que eu acho que isso tem que ser revisto. A saúde no Brasil, ela tem que ser tratada, Boturão, com mais seriedade. Eu acho que hoje a gente sente, por boa parte da sociedade, um clamor exigindo aí uma atenção especial na saúde, na educação. É por isso que a gente vê aí essas manifestações com relação à Copa, onde a pessoa, talvez o Brasil não estaria, quando você vê num curto espaço de tempo, o investimento que foi gasto, né, com os estádios, a quantidade de estádios que foram construídos, tudo mais, será que a gente não é o momento de nós refletirmos e analisarmos, mudando um pouco o foco, não falando agora sobre a questão de liderança, não sobre a questão do cidadão. Como cidadão, todos nós hoje vestimos a camisa do Brasil, estamos torcendo para que a seleção ganhe essa Copa do Mundo. Eu acho que é muito importante para o povo brasileiro, o povo que é um povo sofrido, trabalhador, é um povo solidário. Eu acho que ele merece essa alegria, né? Toda essa conjuntura que nós vivemos hoje, de sermos aí uma grande televisão para o mundo, em função de nós estarmos sediando essa Copa, mas eu acho que os nossos governantes, a nossa classe política, os nossos legisladores, nós temos que analisar muito, né, a questão do investimento. O investimento em saúde é muito importante. A gente analisa hoje a Santa Casa de Santos, mesmo sendo um hospital público, você vai na Santa Casa, ela tem toda uma estrutura, toda uma aparelhagem, existe uma limpeza, uma organização, mas muitos hospitais hoje estão acéfalos, né? Estão com um estado de precariedade brutal, principalmente no norte, no nordeste, até na região sudeste. Hoje a gente vê isso, pessoas nos corredores de hospitais, pessoas clamando por uma saúde melhor. Então nós temos que realmente colocar uma interrogação e criar um planejamento. Não podemos mais tratar a saúde como uma questão de uma política de governo, né? Entra governo, sai governo, tem governo que tem a sensibilidade de investir mais em saúde, tem governo que não, mas nós temos que tratar a saúde como uma política de Estado, né? Independentemente do governante, nós temos que nos preocupar que se nós não tivermos a população com uma saúde digna, infelizmente desencadeia um cenário muito preocupante. Sem dúvida. A gente tem que sair para o primeiro intervalo aqui no painel regional. Eu só registro aqui, novamente, como fiz no painel regional Debate São 1h30, né, com muito pesar, falecimento de Aurora Chagas, né, que é mãe do nosso cientista político, né, hoje prestando um importante serviço à Secretaria de Finanças da Prefeitura de Santos, Fernando Chagas. Né, Chagas, que é um parceiro aqui do painel regional e do painel Debates, né, durante muito tempo, né? Participou comigo em outras emissoras também, participou comigo em outros programas de rádio, emissoras de rádio também, né? Figura bastante conhecida de todos os telespectadores, né? Ela faleceu nesta manhã desta quarta-feira, e o velório acontece até às 10 horas da manhã de amanhã, quinta-feira, lá no velório 3, no número 3, velório da Santa Casa de Santos. E depois o sepultamento ocorrerá lá no cemitério da Areia Branca, tá certo? Então, a gente, com muito pesar, e que toda aqui do painel regional Debates, né, com muito pesar, noticia aqui, confirma o falecimento da senhora Aurora Chagas, que era uma fã aqui do nosso programa, acompanhava a gente sempre, né? E vai continuar acompanhando lá de onde ela estiver, mãe do nosso colega, companheiro nosso aqui, parceiro aqui, nosso, sempre parceiro, o Fernando Chagas. O intervalo e a gente volta já já. Muito bem, a gente volta aqui com o nosso painel regional, nessa edição com prazer recebendo o Paulo Wiazowski, que hoje preside o Plano Santa Casa Saúde e é também o vice-provedor, né, da nossa Santa Casa da Misericórdia aqui na cidade de Santos, o maior hospital que nós temos em toda a região, em todo
o litoral e atendimento também importante ao pessoal do Vale do Ribeira também. 3014-5281, você continua ligado na gente, participando conosco com a sua pergunta, o seu comentário, fique sempre à vontade com a gente aqui, tá certo? Meu caro Paulo Wiazowski, amanhã, por volta de 11h30, meio-dia, teremos a presença da presidente ou presidenta, como você preferir, né? Ela prefere presidenta da República, Dilma Rousseff, aqui no Teatro Coliseu em Santos. Ela vai anunciar aí uma série de obras e liberação de verbas para uma série de obras importantes aqui na cidade e na região. Você tem alguma expectativa com relação à área da saúde, já que você, no bloco anterior, se colocou como crítico, não é, do que vem acontecendo no país? Eu acho que você se colocou como uma pessoa que esperava mais investimentos, não é, e mais atenção à área da saúde do que vem sendo dado. Você tem alguma expectativa ou acha que... Olha, doutor, eu estou otimista em função de nós termos lá um santista, o ministro da Saúde, o Quioro, conhece muito bem a nossa realidade, né? Inclusive, há uns dias atrás, esteve conosco lá internado o pai do ministro, nós demos toda a atenção, então eu acredito que... E na assessoria dele, Fausto Figueira, né? O Fausto também, que conhece muito bem a questão da saúde, então eu, como sou um grande entusiasta e não perco o otimismo de maneira alguma, a gente às vezes é crítico, é contundente num tema onde merece, né, às vezes ser debatido, ser falado, ser explicado, merece você criar toda essa celeuma para despertar às vezes a determinadas atitudes que possam trazer um benefício maior, mas eu sempre falo que eu vejo hoje um ministro muito próximo, né? Inclusive eu quero aqui também deixar registrado a grande parceria que existe com a Prefeitura Municipal de Santos, com o secretário municipal de saúde, o Marcos Calvo, que é uma pessoa que foi diretor técnico da Santa Casa, conhece bem a Santa conhece Casa. Muito bem, uma pessoa que nos ajuda, nos auxilia no dia a dia, é um grande parceiro da Santa Casa, né? Então hoje nós temos, como próprio também assinamos recentemente, o nosso provedor esteve assinando e já estamos recebendo uma verba significativa de mais de R$2 milhões por mês do governo do Estado, né? O governador Geraldo Alckmin também tem aí uma sensibilidade muito grande com os hospitais filantrópicos, com todas as santas casas do Estado de São Paulo, nesse projeto Santas Casas Estruturantes, onde está repassando um recurso para que a gente possa fazer um planejamento de melhor qualidade, fazendo um investimento necessário para que a gente possa cada vez mais ter uma saúde de melhor qualidade. Então eu sempre falo que o nome Santa Casa não é só a Santa Casa de Santos, mas as Santas Casas de um modo geral é muito prazeroso a gente poder realizar um trabalho. Nós temos aí, não sobram recursos para o investimento, você tem toda hora um parlamentar, um deputado estadual, um deputado federal, um vereador destinando emendas parlamentares para que a gente possa fazer ali os investimentos necessários de expansão, de compra de equipamentos. Então, essa parte de recursos para investimento, até que nós temos, Boturão. O que nos faltam depois é justamente o custeio de toda essa organização, de toda essa máquina trabalhando em benefício da saúde da população. Então, mas eu tenho certeza que o governo federal ouve, quando a gente fala que existe ainda uma precariedade, um déficit muito grande, mas nós temos que ressaltar também os avanços que ocorreram nesses últimos anos na área da saúde, né? Principalmente também na questão da saúde suplementar. Hoje nós temos aí os planos de saúde cada vez mais se aperfeiçoando, se modernizando, né? Ficando mais acessível à população, para que a população não fique apenas dependente da questão SUS, mas também que tenha um plano de saúde suplementar, onde possa ter um atendimento diferenciado, uma hotelaria diferenciada, buscando profissionais de melhor qualidade. Então a gente vê aí grandes firmas multinacionais investindo aqui no Brasil, buscando também essa grande concorrência que são os planos de saúde. Nós temos aqui na região também, o Hospital ISO foi vendido para a Mil, então a Mil aí vai vir aí com toda uma força. Eu acho que isso é importante. A Mil já está na administração do ISO, já está na administração do ISO. Eu acho que até é importante para nós mesmos, para que a gente não caia também num ostracismo, para que a gente não fique tão acomodado
é importante eu sempre falo que o mercado ele acaba se regulando, né? A competitividade é importante, então eu acredito que quem ganha com isso sempre é o consumidor final. E aproveitando o gancho, né, eu citei no começo, citei agora na volta também, que o Paulo Wiazowski, além de vice-provedor da Santa Casa, ele é o presidente do Plano Santa Casa Saúde, né? E a gente sempre cobra aqui no programa, inclusive com as participações aqui contundentes do vereador Banha, do PMDB, né, que bate muito nos planos de saúde que vendem fumaça, planos de saúde que não têm leitos hospitalares a oferecer, enfim, que é justamente oposto do seu plano, né, do plano que você preside, que é o Plano Santa Casa Saúde. Quantas vidas hoje? Como é que vai o plano? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Doutorão, o plano hoje nós temos aproximadamente 130 mil vidas, é um grande braço financeiro para a Irmandade. Até um tempo atrás nós tínhamos uma conjuntura onde era um hospital que tinha um plano de saúde. E aí houve uma dicotomia, houve uma separação, né? Hoje nós temos o hospital com CNPJ próprio, um plano de saúde também com CNPJ próprio, com uma presidência própria, mas que trabalham de uma maneira muito interligada. E eu sempre falo que a importância e o diferencial do plano de saúde de Santa Casa é que nós temos um plano de saúde com uma retaguarda muito importante, que é a Santa Casa, que é o hospital. Que é o hospital. Então é um plano que tem um hospital, é um plano que tem uma estrutura, é um plano que tem um corpo clínico, que na realidade o plano de saúde de Santa Casa nasceu, né, na época com o provedor Levi, né, mas nasceu também com a vontade, com o desejo de um corpo clínico da Santa Casa de ter um plano de saúde que pudesse também trabalhar de uma maneira muito integrada. Então eu sempre falo que o plano de saúde ele tem ainda um potencial de crescimento muito grande. A gente sempre vê também a preocupação hoje, como a Santa Casa ela trabalha com planos de saúde, com outras operadoras, além de ter o plano de saúde de Santa Casa, atende o SUS. Então a própria região hoje tem um déficit de leitos muito grande, mas em função de nós termos hospital, nós temos essa diferença. E nós temos também uma outra coisa que é importante nós destacarmos, Buturão, são as unidades externas da Santa Casa, né? Nós temos unidades no Guarujá, Cubatão, São Vicente, Praia Grande, aqui em Santos mesmo, os nossos ambulatórios, o Centro de Diagnóstico Ana Costa, que foi muito bem. Hoje você vai no centro de diagnóstico, você tem lá um acolhimento, uma estrutura muito boa. É logo no comecinho da Ana Costa, para quem não está identificando, aliás, a Ana Costa começa lá pelo centro da cidade, né? Não é aqui pela lado da praia não, né? Lá no centro no começo na Vila Matias, de lá para cá é que começa a Avenida Ana Costa. Então lá no comecinho é que fica localizado, né? Fica localizado o Centro de Diagnóstico Ana Costa, que tem, você chega lá de manhã, tem uma pessoa tocando piano, nós temos uma estrutura muito boa, né? Foi um projeto muito bem elaborado, onde nós temos ali toda a parte de diagnóstico, um ambiente agradável. Eu acho que a questão, e quando você fala, e é muito importante nós destacarmos também, porque hoje você tem uma Santa Casa, você tem um hospital onde você tem quimioterapia, você tem hemodiálise. Então são aqueles pacientes que praticamente têm a sua vida no dia inteiro no hospital, né? Então, e ali passam, eu sempre falo que a Santa Casa hoje ela tem uma rotatividade de 8, 9 mil pessoas por dia, né? É muita gente, então nós temos que cada vez mais trabalhar com planejamento. A Santa Casa hoje vive um momento muito importante, né? Estabelecendo um plano de metas, criando protocolos, enfim. Eu sempre falo, Edgar, que são etapas, são fases. Eu acho que nós temos muito ainda a conquistar, nós temos muito ainda a poder colaborar com esse processo, mas o plano de saúde agora nós temos aí com uma outra expansão para o Litoral Sul. Eu acho que nós temos aí um grande cenário também para a gente poder crescer de expansão no Litoral Sul. Nós temos Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, inclusive estamos também aí planejando uma unidade na cidade de Itanhaém, para que a gente possa atender melhor o nosso associado, para que ele não haja esse deslocamento, uma unidade hospitalar com centro diagnóstico em Itanhaém. Nós estamos estudando essa possibilidade, já está sendo trabalhado isso para que a gente... descentralizar um pouco, né? Não, e hoje quando nós vivemos numa região metropolitana, às vezes aquele atendimento básico, um ambulatorial, nós podemos dar lá. E aí você trata a alta complexidade aqui. E com essa dificuldade que a gente tem de mobilidade urbana, né, que apesar do esforço aí dos prefeitos, enfim, de tentarem
minimizar esse problema com obras importantes. Até o presidente vem aqui amanhã para liberar alguma dessas verbas, para alguma dessas obras, né? A gente sabe que isso ainda leva tempo, né? E as pessoas, para se locomover de uma cidade a outra, têm dificuldade também. Tem dificuldade. Mas falando da presidente, nós estávamos lendo recentemente nos jornais também a possibilidade de ter um hospital em São Vicente. É verdade. Né? Então, você pega, hoje você tem o Santo Amaro, um hospital continental na área de São Vicente, você tem o Irmã Dulce, você tem a Santa Casa, você tem um hospital regional também em Itanhaém, você tem outro em Pariquera. Então, você começa a observar que a região, tanto o governo estadual como o governo federal, realmente eles estão se mobilizando para que a gente tenha uma saúde de melhor qualidade. Vamos para mais um intervalo aqui no painel regional, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. A gente volta, este é o terceiro e último bloco, né, dessa edição do Painel Regional, conversando aqui com muito prazer com o Paulo Wiazowski, hoje vice-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santos e ele presidindo também atualmente, né, o Plano Santa Casa Saúde. Eu falava aqui com o Paulo Wiazowski sobre pronto atendimento, né, ou pronto-socorro, né, como a gente costuma falar, né? E a gente acompanha, a gente está aqui no painel Debates, 1h30, no painel regional à noite, viu, Paulinho? E sai pelas ruas, pelas cidades, as pessoas vêm falar com a gente, né? Muita reclamação sobre PA, sobre pronto atendimento, né? Quem ficar chateado aí ouvindo a gente, o que eu posso fazer? É a realidade da cidade, a saúde da cidade realmente é essa. E a Santa Casa de Santos, curiosamente, não tem, né, um pronto-socorro, um PA, enfim, né? Muita gente confunde o pronto-socorro municipal, que fica ali ao lado, né, com o pronto-socorro da Santa Casa, que ele é o pronto-socorro municipal. Agora o prefeito Paulo Alexandre já anunciou aqui no painel regional Debates, há 2 semanas, que esteve conosco aqui, a UPA, né, que vem aí, que é um lugar mais adequado, não é, um tamanho bem maior do que esse pronto-socorro que a gente tem ali ao lado da Santa Casa. Então o pronto-socorro municipal vai sair dali. A pergunta e a dúvida que me fica é a seguinte: a Santa Casa não poderia, não é, utilizar esse imóvel que vai ficar vago do pronto-socorro municipal para fazer o seu pronto-socorro, ou isso nem passa pela cabeça no momento? Olha, eu sempre falo que o pronto-socorro municipal é um prédio é um sistema de comodato feito com a Prefeitura de Santos, e que esse prédio, esse pronto-socorro, é o sonho de consumo do nosso provedor, Dr. Félix Ballerini, para que volte para a Santa Casa, para que a Santa Casa possa ali efetivamente colocar o seu PA, o seu pronto-socorro, né? E onde nós temos hoje o nosso pronto-socorro, que é de convênio particular, a gente possa dar uma outra destinação para aquela área. Então, eu acho que ainda tem que ser trabalhado toda essa agenda a ser construída ainda em função de muita discussão. Eu acho que isso vai passar pela Câmara, vai passar pela vontade do prefeito Paulo Alexandre, né? Qual vai ser realmente a utilização desse prédio. Eu tenho certeza que vai existir aí uma sensibilidade muito grande, vai existir aí toda essa parceria que ocorre hoje com a Irmandade, com a Santa Casa, talvez esse prédio voltar para a Santa Casa. Inclusive, Boturão, existe até uma ligação subterrânea do pronto-socorro, do PA, do pronto-socorro municipal, com o prédio da Santa Casa. Já foi todo ele feito de uma maneira que a gente pudesse trabalhar sempre em conjunto e contar com essa edificação. Então eu tenho certeza que vai existir uma certa maturidade, vai existir um momento adequado da gente colocar esse assunto até para a sociedade santista poder opinar, poder participar desse processo. E eu acho que nós vamos ter aí boas notícias até o ano que vem. E aqui eu quero também parabenizar o prefeito Paulo Alexandre pela sua vontade de gestor público investir em saúde. A gente está vendo que não são todos os gestores públicos que têm esse sentimento de investimento em saúde. Porque eu sempre falo, Boturão, que saúde, às vezes, não é o investimento em saúde que dá a visibilidade, que dá o bem-estar para algumas pessoas. Muitos preferem a pavimentação da sua rua, preferem outro tipo de investimento do que não a saúde, né? A saúde, eu sempre falo que saúde não dá voto,
mas saúde você perde muito voto quando você não faz, quando você não deixa de ter um sistema de saúde eficiente. E o prefeito Paulo Alexandre, ele está aí investindo muito em saúde, está muito preocupado com isso, está buscando alternativa, buscando recursos, ampliando a sua rede, e tem uma pessoa à frente da secretaria, que é o Marcos Calvo, que realmente está de parabéns pelo trabalho que está sendo feito. Saúde, a gente sempre ouve aí muitas reclamações. Você nunca vai conseguir agradar a todos, porque existe uma demanda retraída, existe uma demanda crescente muito grande, mas eu tenho certeza que essa união fará com que a saúde da região metropolitana e da cidade de Santos melhore a cada dia. Olha, o Uriel Vilas Boas participa com a gente mais uma vez. Ele pergunta se o Paulo Wiazowski tem conhecimento da situação das Santas Casas, né, em outros locais do Brasil. Também tem problemas, já se pensou em uma política unificada em relação a essas entidades, se isso poderia ser um caminho aí, enfim, mas já houve, né? Santa Casas Unidas já foram reivindicar no Ministério da Saúde em outras oportunidades, né? Nós temos inclusive uma federação, né, a Federação das Santas Casas de Misericórdia, que faz todo um trabalho para que possa ser discutido, né, de uma maneira muito colegiada com todos os provedores de outras Santas Casas, trocando ideias, verificando os problemas. São problemas muito parecidos, muito semelhantes, né? Mas eu tenho certeza que essa questão ainda tem que existir um pouquinho mais de comprometimento, de participação, até de representatividade, de força política, para que se cobre um pouco mais em relação à questão das Santas Casas. As Santas Casas, elas têm aí todo um atendimento muito grande na parte de saúde. Elas representam um contexto muito grande, Boturão. Então eu acho que ainda merece uma atenção especial de um aporte maior, né, em termos de orçamentário, tanto do Estado como da União. E aproveitar a sua presença aqui agora, né? A gente já falou muito sobre a Santa Casa, sobre o plano de saúde. Esses momentinhos finais, nós teremos aí um dia histórico aqui na cidade de Santos. Não é sempre que vem a presidente da República, no caso, o chefe maior do Poder Executivo no país, estará na cidade. Isso vai acontecer amanhã aqui em Santos, com a presença de Dilma Rousseff lá no Teatro Coliseu, anunciando uma série de obras aqui para a região, enfim, né? Você hoje preside o PSD? Ou não, você não. Quem preside o PSD é o Dr. Marco Boteon. Marco Boteon, tudo bem. Mas você está no PSD, não é? Eu estou no PSD. Você era DEM, foi prefeito de Mongaguá pelo DEM, Isso. Democratas, depois saiu e foi para o PSD. E como é que está o partido hoje? Tem muita dúvida qual é a atitude que vai tomar aí o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que é o presidente nacional, se realmente vai manter a aliança com o PT da presidente Dilma, se ele será candidato a governador do estado realmente, se poderá ser candidato a senador numa chapa com os tucanos, se essa possibilidade não existe mais. Qual é a situação do PSD hoje, o Paulo Wiazowski? O que dá para dizer? Eu acho que a situação do PSD hoje, o Kassab ele foi bem firme nas suas convicções de apoiar a presidente Dilma lá atrás. Então eu vejo que ele deve permanecer com esse apoio para a presidente Dilma na esfera federal, né? E na questão estadual ele deve vir candidato a governador, né? Que ele tem aí toda uma preocupação também de fazer todo um trabalho de crescimento do partido. Então quando você tem um candidato majoritário, você fortalece a campanha proporcional, você fortalece a campanha para estadual, né? Então eu acredito que o Kassab venha para governador, a não ser que se isso mude, porque a política ela muda muito, né? E às vezes a gente aqui na base, a gente não fica sabendo de muito do que acontece na cúpula. Mas eu acredito que o caminho é o Kassab candidato a governador, na esfera federal acompanhando a presidenta Dilma, né? E o partido em Santos tem aí um rapaz jovem, um médico, uma pessoa muito dedicada, que está fazendo um grande trabalho em termos do PSD, que é o Dr. Marco Boteon, né? Então eu acredito que eu vejo aí, e o próprio partido na região, ele tem aí vereadores, em todas as cidades tem vereadores, tem vice-prefeito, e eu sempre falo que é importante a gente ressaltar que hoje eu estou na Santa Casa como vice-provedor, como presidente do Plano de Saúde, estou aqui fazendo um trabalho em função da região metropolitana, e que, na realidade, eu fui prefeito de Mongaguá e fui reeleito prefeito de Mongaguá, né?
Eu fui aprovado pela população, mas por uma circunstância de uns painéis, uma circunstância de uma propaganda que o judiciário entendeu que não era uma propaganda devida, eu não pude dar continuidade ao nosso governo na cidade de Mongaguá, que é a cidade do meu coração, que é a cidade que eu tenho um carinho imenso. Então, às vezes as pessoas perguntam, né, por que o Paulo, que era prefeito, saiu de lá e está em Santos? Né? Eu sempre falo que eu estou aqui dando a minha colaboração, o meu trabalho, a minha dedicação, a minha experiência como gestor público, né? Que é muito importante isso. E o que a gente tem que é importante do homem público é gostar de gente, é gostar de pessoas. Então, a partir do momento que você gosta de gente, que você gosta de pessoas, que você se coloca no lugar daquela pessoa sofrida, no lugar daquela pessoa que precisa de um atendimento, eu tenho certeza que as coisas vão dar certas. Então, pode ter certeza, viu, Botuel, que a maior aprovação que eu tive, principalmente numa cidade pequena, é quando você é aprovado pelo povo, quando você é eleito, né, pela população. Então eu tenho minha consciência muito tranquila do trabalho que eu fiz como prefeito de Mongaguá e do trabalho que eu estou fazendo junto à Irmandade da Santa Casa de Santos, com seriedade, com transparência, com comprometimento, enfim, estou vivendo um momento importante da minha vida e mais ainda com uma netinha, aqui que eu quero deixar um beijo para Ana Clara, o amor da minha vida. Ana Clara, o nome da namorada do meu filho mais velho, Fernando. Meu caro Paulo Wiazowski, ficou um prazer receber você aqui. Sucesso à frente da Santa Casa, ao lado do Félix Ballerini e especialmente também ao lado do Santa Casa de Saúde. Até a próxima com a gente. Obrigado. Obrigado, Boturão. Boa noite a todos. Obrigado a você que nos acompanhou. Ficamos por aqui com o Painel Regional, que volta amanhã sempre na sequência do programa do JB. E às 1h30 da tarde tem o Painel Debates.